Salve vestibulandos, salve vestibulandas. Como eu tinha prometido lá no Instagram, vou dar uma ajuda, né? Sei que não é nada assim de outro mundo, não é uma mega aula, um aulão revolucionário, mas é só para dar uma moral, uma ajuda a vocês para amanhã, certo? Então, assim, coloquei aqui na tela, né, um resumo de quais conteúdos costumam cair mais em relação a outros. Vocês percebem aqui, por exemplo, que ondulatória não era tão presente, mas passou a ser mais. Isso aqui é um levantamento dos últimos 5 Enems, né, de 2019 até o ano passado. Então dá para ter mais ou menos uma noção do que a gente vai ter. Tá? Então, assim, eu vou começar direto, né, para a gente ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Serão 14 questões que a gente vai fazer aqui, né, referente ao Enem do ano passado. E é isso. Bom, então bora começar com a questão 91. Eu peguei a prova rosa. Tá? Então, dependendo da prova que você fez ano passado, pode ser a ordem diferenciada. Então, vamos lá. Essa questão de ondulatório, e ela diz o seguinte: é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolve emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Muitos acham que se você não desligar o celular, né, o avião vai cair. Não é por isso. É para evitar exatamente interferências. Porque ondas eletromagnéticas se dá por frequências. Então, assim, frequências são captadas. Então, essas interferências podem... Aí, sim, em função dessas interferências, podem causar danos no controle aéreo. Né? Então, sendo assim, essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião. Vamos lá, então. Vou começar aqui a destrinchar essa brincadeira. Vamos lá, deu uma pequena travada aqui, mas vou retomar o raciocínio. Né? Então, essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular perdão, e as recebidas pelo rádio do avião forem ambas audíveis. Não. Aqui não tem a ver com o fato de você ouvir a onda. Tem o fato de você perceber, né? Tem o fato da propagação dela. Então não tem a ver com a audibilidade. Letra B. Se tiver a mesma potência. Não, a gente não está falando de intensidade. Lembrando que as qualidades fisiológicas do som são intensidade, altura e timbre. A intensidade é lida com a amplitude da onda, e não com a frequência. A gente está lidando com a frequência. Né? Então, se tiver a mesma potência, está associada com a intensidade. Então, não é a potência. Se tiver a mesma frequência, sim, se tiver a mesma frequência. Mas eu vou corrigir as outras. Né? Eu gosto sempre de corrigir as erradas para você entender por que essa daqui foi a mais certa. Então, você aqui tiver a mesma intensidade. Aí você vai de encontro com a letra B. Não faz sentido. E se propagar-se com velocidades diferentes. Também não tem a ver com velocidade, tem a ver com frequência. Então, a 91, de ondulatório, resposta à letra C. Vamos para a próxima. Vamos lá, seguindo aqui, na questão 97, já envolvendo cinemática. Tem um pouquinho de ondulatório aqui também, tá? Mas o foco maior aqui é mais a parte de cinemática, né? Que se envolve velocidade, distância e tempo. Então vamos lá. Petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e os métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados, medindo-se a velocidade de propagação do som. Onda mecânica. Aqui ele já está dizendo a natureza da onda, né? Ou seja,
É justamente você lembrar a diferença de uma onda mecânica e de uma onda eletromagnética. Isso, seguindo através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas conforme o esquema. Então você está percebendo aqui na figura que você tem um emissor e detector de pulsos colocado na parte superior na parte da superfície da rocha superior. Entre essas duas rochas aqui, ó, tem um líquido. Esse líquido tem uma espessura, tem uma camada de espessa de 450 metros. Então, seguindo aqui. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. Vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, né? Cadê? Isso aqui é um ponto central para a questão. Vocês vão entender por que mais para frente. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido, com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de meio segundo. O segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão do pulso. A velocidade do som na camada líquida em metros por segundo é de quanto? Vamos lá, as informações que a gente tem aqui. Você tem aqui uma distância de 450 metros, como está no próprio desenho. Você tem aqui que o primeiro eco é de 0,5 segundos e o segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão do pulso. Vou destacar tudo aqui, para a gente entender o que precisa ser calculado aqui. Beleza? Vamos lá, aqui na camada você tem uma emissão do pulso e você tem uma reflexão do pulso. O que isso quer dizer? Na emissão, ele percorre os 450 metros. E na reflexão também. Então, na verdade, você não vai ter 450 metros. Você vai ter 450 metros mais 450 metros. Isso equivale a 900 metros. Esse seria o nosso ΔS. Você tem o tempo do eco de cada um deles, né? O primeiro eco foi de 1,1 segundo. O primeiro eco foi de meio segundo e o segundo 1,1 segundo. Isso dá uma diferença de tempo, né, entre um pulso e outro. Então isso você vai calcular com a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Acabei já dando spoiler aqui, né? Isso vai dar 0,6 segundos. Então, se ele quer a velocidade, né? Como ele destacou aqui, esqueci de destacar aqui essa parte, que é a velocidade. A gente tem que também marcar tudo que a gente precisa, inclusive o que a gente quer. A primeira coisa que tem que saber da questão é o que ela quer, né? Também não destacando aqui, mas vamos seguir aqui. Então, se ele quer a velocidade, você simplesmente vai fazer o quê? A variação da distância pela variação do tempo. Justamente você vai ter o quê? 900. Olha como isso acontece. Vamos lá. 900 por 0,6. Gente, se vocês multiplicam por 10 aqui cada um, você vai ter 9.000 por 6. 9.000 por 6 dá 1.500 metros por segundo. E sem invenção nenhuma, a resposta é a letra D. Você fica vendo? Um texto gigante. Geralmente, quando você tem um texto muito grande, a resposta ela é pequena. E a gente sempre vai tender a achar que o texto grande, a resposta é grande. Não, aqui. Você calculou a distância e calculou o tempo. Não precisou passar para metros
para quilômetros por hora, não precisa passar nada disso. Você fez uma aplicação direta aqui. Ok? Vamos lá. A questão 98 é uma questão de gases perfeitos, né? Ou também conhecido como gases ideais. Né? É a famosa fórmula do Pivet-Povatov. Né? A gente vai ver isso aqui agora. Pressão, volume, temperatura inicial, pressão, volume e temperaturas finais. Através dessa equação aqui que a gente vai conseguir montar esse esquema, saber qual é o esquema correto aqui. Então vamos lá. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios ou a uma temperatura ambiente. Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0, aqui está maiúsculo, mas geralmente uso minúsculo, para não confundir o P maiúsculo com peso, mas isso é só um detalhe. No interior dos pneus, não era recomendada pelo fabricante. Então, por ele ter medido a pressão com um pneu quente, ele verificou que a pressão não era recomendada que estava no manual. O motivo é porque, na ocasião, a temperatura dos pneus era T0, ou seja, a temperatura estava muito alta. Então, o que a gente precisa entender aqui? Quando você aumenta a pressão de algo, você também aumenta a temperatura. Consequentemente, você vai diminuir o volume. Essa é a regra básica da lei dos gases. Então, seguindo aqui, vamos lá. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Ou seja, esse é o nosso T1 aqui, né? Eu chamei de T1, mas aqui ele usou como T1. É a situação depois. Isso aqui, gente, é a situação antes e aqui é a situação depois. Só para ficar claro como é que vai ser configurado isso aqui. Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus. Essa informação aqui, gente, isso aqui é informação chave também. Não há alteração no volume dos pneus e a quantidade de ar no seu interior. Vou pela insistência. Vamos lá. Então, quer dizer que o volume inicial vai ser igual ao volume final. Então, aqui, a gente não vai precisar do volume. Vai trabalhar só com pressão e temperatura, como está aqui na descrição. Sendo assim, durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, ou seja, um gráfico pressão em função da temperatura, são representados por qual gráfico? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Pressão e temperatura crescem ou diminuem ao mesmo tempo, ou seja, são diretamente proporcionais. Ok? Então, se você está falando de pressão constante, como é na letra A, e temperatura constante, não faz sentido. Tudo que tiver constante aqui, ou seja, a reta na horizontal ou na vertical, você esquece, você abomina tudo isso. Isso aqui da letra C é uma curva isotérmica. A gente está falando de algo isométrico. Isométrico é quando o volume é constante. Isométrico, isovolumétrico ou isocórico. São as três formas de você falar de volume constante. Então, esse tipo de gráfico também não funciona. Se ele está falando de resfriamento, esse gráfico não pode subir. Esse gráfico tem que descer. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Beleza? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui para mais uma questão, né? Questão 103. Essa questão envolve cinemática. Na sua essência mesmo, de movimento uniforme. Então, vamos lá. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Nesse trecho, foram construídas 10 praças de pedágio
onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela e se abrem automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são de 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora, para veículos de grande porte. Ou seja, veículos leves são carros de passeio, veículos de grande porte são os caminhões. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas. Ou seja, a velocidade do carro estando a 100 km por hora e a velocidade do caminhão estando a 80 km por hora, como citou no enunciado anteriormente. E que somente o caminhão tenha serviço automático de cobrança. Isso aqui vai determinar um pouco a diferença nos tempos, tá? Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então, olha só, ele quer saber a diferença de tempo que leva, comparando um carro com um caminhão, que leva para passar por toda a rodovia. Ambos vão percorrer a mesma distância, que é de 480 km, que é a extensão da rodovia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro trabalhar com um carro de passeio. Né? Se eu quero saber o tempo dele, vou chamar o carro de 1, tá? Então a gente vai ficar com a variação da distância pela variação do tempo. Esquece que eu falei. Variação da distância pela velocidade, já que eu passei o tempo para o outro lado, né? Por isso, vai facilitar a nossa divisão aqui. Não vou precisar converter para metros por segundo, porque a distância tem quilômetros. Tá? Então não tem necessidade. Ah, mas você quer a resposta em minutos. A gente faz tudo em horas, depois a gente converte no final para minutos. Beleza? Então vamos lá. 480 é a distância percorrida e 100 km por hora é a velocidade. Dividindo os dois, você vai ter 4,8 horas. Tá, então esse é o tempo do carro de passeio? Não necessariamente. Quando você não tem sistema de cobrança automática, você ainda vai ter que fazer mais uma continha aqui. Você vai ter que relacionar o tempo de parada. Né? O tempo de parada, que são o tempo das praças de pedágio, são de 3 minutos. Né? E são 10 praças de pedágio. Então você vai pegar 10 praças e multiplicar por 3 minutos. Isso vai dar o quê? Em torno de meia hora. 30 minutos, que equivale a meia hora. Obviamente, esse tempo vai ser adicionado. Então você vai ter que somar esses tempos. Somando esses tempos, você vai ter 5,3 horas. Então a gente vai guardar essa informação para usar no final. Tá? Então aqui a gente vai fazer aqui uma separação para trabalhar com o tempo do caminhão agora. A gente vai usar a mesma forma. Tá? Só que eu vou chamar o caminhão de 2 e vou usar vermelho aqui para diferenciar um pouco. Então, a distância percorrida pelo caminhão é a mesma, só que a velocidade do caminhão é de 80 km por hora. Né? Corta o zero de cada um aqui. Isso vai dar 6 horas. Como caminhões têm o serviço de cobrança automática, eu não preciso fazer esse tempo de parada aqui. Então, qual vai ser aqui a variação a diferença desse tempo? Eu vou pegar o tempo do caminhão menos o tempo do carro. Ou seja, você vai ter o quê? 6 menos 5,3. Isso vai dar o quê? 0,7 horas. Mas ele não quer em horas, ele quer em minutos. Então o que você vai fazer?
multiplicar por 60. Isso aqui vai dar 42 minutos. E 42 minutos, a resposta é a letra B. Okay? Então, essa daqui é uma questão considerada ok, só tinha que ficar atento ao detalhe da cobrança, do serviço de cobrança. Certo? Vamos lá, vamos seguir aqui com mais uma questãozinha, só que agora de calorimetria. Né? Ela diz, isso aqui é teoria, mas tem umas partezinhas aqui, se você, por mais que tenha número, isso aqui é teoria, tá? Ela diz o seguinte: em uma indústria alimentícia, para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para o vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída de ar para a água líquida em equilíbrio com o vapor de 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor da água transforma-se em líquido, liberando energia. Tá, vamos entender isso aqui primeiro, né? Antes de continuar o raciocínio aqui. O vapor de água transforma-se em líquido. Isso quer dizer o quê? Teve mudança de estado físico. Então, quando você tem mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. E quando você muda a temperatura, quem fica constante é o estado físico. A gente vai entender isso mais para frente para poder responder essa questão. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e, consequentemente, a consequente concentração do produto. No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente de quê? Vamos lá. Somente calor latente de vaporização? Não tem não tem nem somente uma forma de calor latente, tanto de condensação quanto de vaporização. Somente aqui fez você eliminar duas questões de cara. Vamos lá. Para você pegar essa água a 100 graus Celsius, né, no caso, vapor a 100 graus Celsius, e transformar em água líquida a 100 graus Celsius, você teve um processo de mudança de estado físico aqui ao mesmo tempo de temperatura. Se você for usar essa lógica, você vai errar. Por quê? Para você transformar água no estado líquido a 100 graus Celsius, o que você precisa fazer primeiro aqui? Você precisa fazer com que esse vapor chegue a 100 graus Celsius. Certo? Esse era o processo natural. Só que você tem que fazer o que primeiro? No caso aqui, mudar a temperatura. Então, na verdade, o primeiro processo não vai ser possível você evaporar de 120 para 100. São processos de resfriamento. Então, no caso aqui, primeiro você tem que transformar água líquida de 100 graus Celsius, 120 graus Celsius, para água líquida a 100 graus Celsius. Isso aqui é um processo de calor sensível. Depois desse processo, aí sim, né, você não vai evaporar água, você vai condensar a água. Ou seja, você vai do vapor a 100 graus Celsius, que é onde a água começa a evaporar, e você vai condensar essa água a 100 graus Celsius. Repara, você mudou o estado físico, mas não mudou a temperatura. Aqui você mudou a temperatura e não mudou o estado físico na primeira etapa. Então, na segunda etapa, você tem calor latente. Obviamente, nessa ordem, né, só pode ser a letra D. Por que não pode ser a letra C? Calor sensível, você mudar a temperatura, teria que ser de 100 para 120. Aqui dá de 120 para 100. Então, você está tendo um processo de
resfriamento, ou seja, do vapor para o líquido é o quê? Condensação. Então você tem que fazer o processo de condensação no calor latente. Por isso que a resposta é a letra D. E a letra E, onde está o erro aqui? No caso aqui não é vaporização, né? Na letra C. Na letra E, onde está o erro? Do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização. Não é somente isso. E a troca de temperatura não conta? Né? Isso aqui está totalmente errado. Então vai de encontro que a resposta correta da 105 é a letra D de dado. Bom, o próximo tema é sobre gases perfeitos, né? Só que pela lei de Clapeyron. Só que assim, esse conteúdo, né, essa parte do conteúdo, não era muito cobrado antes desses 5 anos que eu separei. Ultimamente vem acontecendo muito questões de gases perfeitos, então serve de alerta para pegar mais pesado nessa parte, né? Então, assim, essa questão ela pode ser considerada de física ou química, que essa matéria que você vê nas duas frentes. Tá? Então, como a gente está falando de física aqui, vamos abordar do mesmo jeito, tá bom? Seguindo aqui. De acordo com a Constituição Federal, a competência dos municípios, é competência dos municípios o gerenciamento de serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos. O lixo, né? O famoso lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre incineração de plásticos de aerossóis, como, por exemplo, desodorantes, inseticidas e repelentes. O ideal é você não jogar esse tipo de lixo junto com o lixo orgânico, né? Por isso que a coleta seletiva é importante nessas horas, mas infelizmente não é respeitado, né? Inclusive por nós. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão no seu interior, até culminar na explosão da embalagem. Mas, professor, quando acaba o frasco do meu desodorante, ele está vazio. Não dá para eu aperto e não sai nada. Sim, não sai nada, mas ainda tem resíduo de gás ali. E, obviamente, tem um resíduo que fica preso na estrutura do frasco, na estrutura interna do frasco. Então, tem substância ali ainda. Essa primeira parte do enunciado foi só para explicar o conceito. Tá? Por mais que essa parte do enunciado não tenha relevância para a conta, mas ela tem uma relevância para a importância de utilidade pública. Tá? Então, vamos lá. Suponha que um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Então aqui ele te deu 3 informações cruciais. Vamos separar essas informações. Ele te deu o volume, que é de 100 ml, 100 mililitros. Ele te deu o número de mols. Ele te deu a temperatura. Considere R é igual a 0,082 unidades da CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Né? Vou entrar nesse pormenor daqui a pouco. Esse é o nosso R da fórmula. Não vou reescrever aqui porque já está escrito aqui. Né? Seria perda de tempo. A pressão em atm dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de quanto? É óbvio, você está falando que vai ser um valor mais próximo de alguma coisa, você não vai achar um valor inteiro. Né? Você vai achar um valor quebrado e você vai ver as proximidades aqui da resposta. Você percebe que nas alternativas você não tem uma proximidade nos valores enquanto uma a outra, justamente porque por ser uma questão de aproximação. Então vamos lá. Lembra quando eu falei das condições normais de temperatura e pressão? Então, a pressão tem que estar em atm, que é justamente o que a questão quer que a gente calcule. O volume tem que estar em litros, aqui está em mililitros. Se você passar de mililitro para litro, você divide por 1000. Ou seja, você vai ter aqui 0,1 litro. Número de mols, tem que estar em mol mesmo. Tá tudo certo aqui. Só que a temperatura tem que estar em Kelvin.
Ou seja, você passar de graus Celsius para Kelvin, você soma 273. Isso aqui dá em torno de 923 Kelvin. Então, todas as informações que a gente precisa, a gente já tem aqui. Então, a gente pode aplicar a equação de Clapeyron, que é o PV-nRT. Não usarei apelidos da fórmula aqui, obviamente, senão essa gravação aqui vai cair na mesma hora no YouTube. Então, você já sabe do que eu estou falando. Quem já teve essa matéria já está ligado no que eu estou falando. Então, vamos lá. Pressão, é o que a gente quer. O volume, 0,1 litro. Número de mols, 0,1 mol. Aqui, o que você pode fazer? Está 0,082. Assim, você tem a calculadora, já tem isso por causa da prova. Você calcular um número decimal dessa magnitude aqui, o que eu sugiro fazer? Coloca 82 sobre 1000. Pode te ajudar um pouquinho na hora de fazer a conta, né? E, obviamente, a temperatura vai ser de quanto? 923 Kelvin. Olha só, de cara aqui, você pode eliminar o volume e o número de mols, tem o mesmo valor. Então, o que ficou para a gente aqui? A pressão que a gente quer. E você vai pegar e vai multiplicar 82 por 923. O resultado disso, você divide por 1000. Isso dá em torno de 75.686 ATM. Só que tem um dividido por 1000, né? Você dividir por 1000, a gente vai voltar 3 casas para a vírgula. Ou seja, você pega 7, como os números são maiores que 5 aqui, coloca 75,7 ATM. Já que ele está falando de aproximação, vamos aproximar aqui também, né? A gente pararia com a vírgula aqui, se fosse o caso, né? Então, olha só, a gente tem aqui 75,7 ATM. Então, você vai ter o quê? Letra C, resposta. Outro detalhe também aqui, olha só. Você achou isso aqui, 75.686. Se você volta a quantidade errada com a casa da vírgula, você podia marcar a letra A. Se você voltasse só 2 casas, por exemplo. Você ter todo o trabalho de fazer uma conta e errar de bobeira, né? Um conceito básico de matemática. Então, fica atento também nessa parte, tá? Vamos lá, a próxima questão é de eletrodinâmica, né? Mais necessariamente de associação de resistores, ou associação de lâmpadas, como costuma dizer. E ela diz o seguinte aqui. Um circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. O que é uma associação mista? Ela pode ser série e em paralelo ao mesmo tempo. Eu vou explicar a diferença de série e paralelo aqui. Tá? Então, você tem uma associação de resistores aqui. Você tem resistores em sequência, através de uma diferença de potencial. Isso aqui acarreta uma associação em série. Agora, uma associação em paralelo é quando justamente estão paralelos entre si através de uma DDP. Então, o que acontece aqui? Para quem não sabe, a corrente na associação em série ela vai passar a ser a mesma em todos os resistores. Mas numa paralela, ela se divide proporcionalmente à resistência. Ou seja, se a resistência for muito alta, a corrente vai ser baixa. Porque justamente qual é a função da resistência? É limitar a passagem da corrente elétrica. Certo? Então, se você não tem uma resistência, a corrente vai passar toda e pode danificar o circuito. Então, seguindo aqui. Cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R. Isso aqui, cada lâmpada está associada em paralelo com o resistor R. Aqui. Todas elas. Paralelo com R, paralelo com R. Todas elas. Como eu mostrei aqui, a diferença de paralelo e série, para quem não sabe.
Esses conjuntos são associados em série, ou seja, eles estão aqui em sequência um com o outro, tendo todas as lâmpadas no mesmo brilho, quando ligada à fonte de energia. Por que elas têm o mesmo brilho? Porque ambas as resistências são iguais, ambas as lâmpadas são iguais. Então, obviamente, o brilho vai ser o mesmo para todas elas, porque a corrente vai se dividir proporcionalmente a cada lâmpada e a cada resistor. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Outro detalhe importante, isso só aconteceu porque você tem uma associação em paralelo aqui. Se você tivesse somente uma associação em série, quando essa lâmpada L2 queimasse, as outras não iam queimar, mas iam apagar. Né? Então, em paralelo, você tem essa vantagem. Mas vamos lá. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima da lâmpada L2, os brilhos das lâmpadas serão os mesmos. Nem pensar. Mais intenso? Por que não vai ser mais intenso? O que queimou com a lâmpada? A resistência que continua. E ela está fazendo parte do circuito. Então, se você tem 2 lâmpadas e 3 resistores, a resistência vai aumentar. Né? Então, você aumentando a resistência, você vai diminuir a corrente. São grandezas inversamente proporcionais, segundo a primeira lei de Ohm. Ok? Então, essa aqui também não serve. Elas serão menos intensas? Sim. Mas vamos ver se tem uma outra melhor do que essa daqui. Letra D. Menos intensa para L2 e o mesmo para L3. Não faz sentido isso aqui. As lâmpadas são as mesmas. Se aumentou a resistência, vai aumentar para ambas, porque ambas têm o mesmo valor. Se tivesse valor diferente, aí poderia ter essa possibilidade. Então, a nossa letra D e a nossa letra E não fazem sentido. Então, aqui realmente faz sentido a letra C. Beleza? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com uma questão de dinâmica, mais necessariamente lei de Newton e mais necessariamente ainda com atrito. Então, isso daqui é uma questão difícil? Não acredito que seja uma questão difícil. É uma questão que você tem que saber interpretar direitinho. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte aqui. Uma equipe de segurança no transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em 2 cordas 1 e 2. As cordas que ele está falando são essas daqui, ó, 1 e 2. Usadas para prender uma carga de massa de 200 kg, massa M maiúsculo, né, 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Você vê que ele coloca uma figura e explica essa figura. A vantagem do Enem é essa. Ele te coloca diagramas e explica esse diagrama. Não em todas as questões, mas na maioria. Né? Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se em iminência de movimento. Ou seja, se uma dessas cordas arrebenta, a tendência é ela seguir um movimento dependendo do lado que a corda arrebente. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura, que é aqui. O sentido do movimento é esse aqui, a velocidade V. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Gente, coeficiente de atrito, essa grandeza assim aqui, adimensional, que provém da fórmula da força de atrito. Ou sempre quando a gente tem atrito, ele te dá o coeficiente de atrito. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as tensões iniciais das cordas iguais a 0. Isso aqui é importante, hein? Ó. Aqui, as tensões iniciais nas cordas iguais a 0. E as 2 cordas ideais. Corda ideal é aquela que você vai desconsiderar a massa delas. A massa delas não entra na conta.
Beleza? Na situação de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 em newtons é igual a quanto? Tá, vamos lá. A gente vai ter que ir por etapas aqui. A gente vai começar pela aceleração. Acho que essa caneta aqui é muito ruim. Tá, vai ficar assim. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é apontar as forças que atuam no caminhão quando acelera. Quando o caminhão está acelerando, ou seja, está vindo para cá, a tendência do líquido é ir para trás, certo? Quando você acelera o carro, né? Você pisa no acelerador, você vai para trás. Então você tem aqui as forças de tração na corda 2, vou chamar de T2, força de tração na corda 1, vou chamar de T1. Obviamente, se o líquido vai para trás, o atrito vai para frente. Então você tem aqui também uma força de atrito. Vou fortalecer aqui. Então tá, coloquei as forças que atuam no corpo. Então se eu estou falando de aceleração, ela vai no sentido do movimento. Seguiu. Ela vai no sentido do movimento, a aceleração aqui, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Aplicar a segunda lei de Newton. Aplicando a segunda lei de Newton, você tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que vamos lá. Ele falou que as tensões iniciais nas cordas são iguais a zero. Então vamos pensar o seguinte aqui. Descartando um pouco a corda 2, se você tem a força de atrito para a direita e a força T1 para a esquerda, elas estão em velocidade constante, certo? Então logo elas vão ser, a T1 vai ser zero. Porque ele disse que as tensões iniciais nas cordas são zero. Então, se você não tivesse a corda 2, quem seguraria essa corda aqui? Quem seguraria esse objeto era a corda 1. Então, nesse caso aqui, T1 vai ser igual a zero. E a gente vai calcular, no caso, a tensão na corda 2. Que é aqui. Está no mesmo sentido do movimento da força de atrito. Olha aqui, já pode anular duas alternativas aqui de cara. Porque você está falando que T1 é igual a zero. Na aceleração, T1 é igual a zero. Então você já elimina a letra D e já elimina a letra E. Só com esse conceito, sem começar a fazer a conta, eu já eliminei duas alternativas. Então, força resultante é a resultante das forças atuantes. T1 já vai ser igual a zero. Então não precisa nem entrar aqui. Você vai ficar somente com T2 e a força de atrito. Lembrando que força de atrito é o coeficiente vezes M vezes G. Que no caso vai ser M maiúsculo. No caso vai ser o M maiúsculo, né, como está ali. Mas a fórmula da força de atrito não é coeficiente vezes a normal? Sim, mas só que aqui você tem a força normal apontada para cima e você tem o peso apontando para baixo. Numa situação desse tipo de movimento, esse anulo, esse equilíbrio. Na vertical, a resultante é a velocidade constante. Então, a aceleração vai ser nula. As forças vão ser iguais. Então, eu posso dizer que a normal vai ser igual ao peso. Então, no lugar da força de atrito, eu coloco o quê? μ mg. Não tem problema nenhum fazer isso. E do outro lado vai ficar m vezes a. Certo? Então você vai ter o seguinte aqui. 0,2 vezes 200
Retomando aqui, como eu falei anteriormente, né, você tem coeficiente de atrito 0,2, a massa da carga 200 e o G igual a 10. Do outro lado, você vai ter a mesma massa, né, 200. Só que, como eu estou falando de aceleração, vai ser igual a 3. Ok? Então, aqui a gente já pode fazer umas continhas básicas. 0,2, posso cortar com esse zero aqui. 0,2 é 2 sobre 10, então você anula um zero de cada. E aí o que acontece? T2 vai ser igual a 400, né? 2 vezes 200. E do outro lado, 200 vezes 3 vai ser 600. Então, passando para o outro lado aqui, 600 menos 400, o meu T2 vai ser igual a 200 newtons. Então, aqui, ó, um T2 sendo 200 newtons, a gente já elimina a letra C. Ou seja, a gente vai ficar entre a letra A e a letra B. É assim que a gente vai fazendo questão de concurso, tá? Eliminando as alternativas. Mas a gente pode, é claro, né? Agora, ele quer que você calcule na desaceleração. Na desaceleração, você vai fazer exatamente o processo inverso, né? Vou colocar as forças de outra cor aqui. Porque quando você freia, o líquido vai para, né? Quando você freia, você vai para frente. Isso? Então, se o líquido vai para frente, o atrito vem para trás. Deixa eu botar ele mais visível aqui. Então, você tem um atrito aqui na parte voltando. Então, você só vai fazer o seguinte, você só vai inverter a ordem agora. Vamos lá, vou retomar o raciocínio aqui que eu tive. Pareceu uma entrega que eu tive que ir lá pegar. Por isso que eu dei uma pausada aqui e vou retomar aqui. Vamos lá. Então, na desaceleração, o que você tem? Quem está contrário agora à aceleração, que no caso você não vai colocar mais agora o 3, né? Você vai colocar o 5, nas por segundo ao quadrado, já que ele, no próprio enunciado ele disse isso. Então você vai fazer o quê? T2 é que vai passar para zero na desaceleração. E o T1 você vai calcular do mesmo jeito que a gente calcula na aceleração, só que vai ser T1 mais a FAT do outro lado, né? Então eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui, para a gente conseguir fazer a conta. E aí, qualquer coisa no vídeo tem como você voltar, caso você não tenha meio ficado perdido. Então, na desaceleração, vou botar um pouquinho mais para cima aqui. No caso aqui, A vai ser igual a 5 metros por segundo. Seria menos 5, né? Mas como você está tendo conflitos, né? Então o sinal de menos vai acabar sendo irrelevante aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Você vai ter força aqui o T2, no caso agora o T2 aqui vai ser igual a zero. Que é o mesmo processo lá da aceleração. A corda que tende a segurar, ela está em velocidade constante, logo o valor da força dela vai ser nula. Então você vai ter o seguinte aqui. Você vai ter que a força resultante é massa vezes aceleração. Só que no caso vezes a desaceleração. Deixa eu fazer uma separação aqui só para não conflitar aqui. Então vai ficar T1 mais a FAT. Ou seja, μmg. M vezes A. Preciso botar os sinais aqui, mas tudo junto a gente sabe que é multiplicação, né? Então vamos lá. T1 não sabemos. Então vai ficar zero. Aqui, gente, nessa parte aqui, a gente já pode colocar 400. Né? A gente já sabe que vai valer 400 nessa parte aqui. Não precisa fazer a conta de novo. A gente também tem que saber ganhar tempo nos concursos. Né? Então aqui vai ficar desse lado, aí não, vai ser um pouquinho diferente. Vão ser os 200 da massa
vezes 5 da desaceleração. Então, você vai ter aqui o seguinte. Você vai ter 400, que é igual a 1000. Ou seja, T1 vai ser o quê? 1000 menos 400, que vai dar 600 newtons. E 600 newtons no T2, na aceleração, é a letra A. Beleza? Questão um pouquinho grande, porque foram detalhes, né? Mas isso aqui é um pouco. Não, existe algumas questões que são maiores, né? Então você tem que fazer o máximo para ganhar tempo em cima delas. Eu fui mais detalhista, por isso também demorou um pouco mais. Beleza? Vamos lá, essa daqui é mais uma questão de ondulatória. Nesse concurso, no ano passado, o Enem colocou muitas questões de ondulatória. Se eu não me engano, ela colocou 4. Então vamos lá. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolveram alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso, ou seja, eles colocaram ele mais distante possível. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Então, olha só, essa informação aqui é crucial, né? As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Então, olha só, se você tem isso aqui, ele está falando também de comprimento de corda, a gente vai falar também de onda estacionária. O que ele alterou, na verdade, foi aqui, ó, o L, que é o comprimento da corda. Lembrando que o comprimento de onda seria isso aqui. A distância entre 2 cristas ou 2 vales consecutivos, que é o nosso lambda. Então ele só alterou para o comprimento do barbante. Frequência, comprimento de onda, velocidade, tudo isso foi inalterado. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre redução em qual característica da onda sonora? Gente, vamos lá. Característica de onda sonora só tem 2 aqui nas opções, que é a altura e a amplitude. As outras são período, velocidade, comprimento de onda, são grandezas. Tá? Então, assim, você já elimina de cara essas 3 aqui. Até porque período foi inalterado, velocidade foi inalterada, comprimento da onda foi inalterado. Sobrou quem? Altura e amplitude. A altura, ela está diretamente ligada à frequência. E a frequência também ficou inalterada. Frequência é se o som é mais grave ou se é mais agudo. A amplitude tem a ver com a intensidade. O que seria isso? É o famoso aumentar o volume do som. Com muitas aspas aqui. Pô, mas aumentar o volume do som não é altura, professor? Não, não é altura. É intensidade. Então, se você aumenta o comprimento do barbante, se eles não alteram a intensidade da voz, ela vai oscilar devagar, ela vai oscilar bem pequenininho. Quanto mais longe vai ficando. É como se fosse a perda do sinal. Ou seja, manter inalteradas as informações. Então, o que acontece? Só sobrou quem? A amplitude. Aqui foi mais por eliminação. Então, tem que tomar cuidado que características da onda sonora, como eu falei lá atrás no vídeo, foi o quê? Altura, timbre e intensidade. Então, você só tinha 2 dessas 3 ali. A altura está diretamente ligada à frequência, que não foi alterada. E lá no final da primeira parte do texto, as demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Então, só alterou o quê? A amplitude. Vamos lá, seguindo para mais uma questão de ondulatória, com um toquezinho de ótica, né? Já que está falando de luz. E ela diz o seguinte aqui. Informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos, né? Que ópticos tem a ver com ouvidos e ópticos com visão. Cuidado com essa diferença, tá? Como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações
são realizadas por um laser, pontos de luz monocromática. Para quem não sabe, para quem não lembra, monocromática é uma luz de uma cor só. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espelhamento da luz pelo efeito da difração, que é o fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Difração é quando o fenômeno que a onda contorna o obstáculo, seja ela sonora ou luminosa. Tipo assim, eu estou falando aqui no meu quarto. Mesmo que tenham paredes, pessoas que estão na minha casa podem me ouvir, porque a onda faz contorno pelo obstáculo, que são as paredes. Então, esse fenômeno se chama difração. Agora, o X da questão vai estar aqui nesse trecho. Ela diz o seguinte: essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda. Gente, essa informação aqui ela é cabal para você conseguir resolver essa questão. Possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se encontra o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em disco de uma mesma área? Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês como é o espectro eletromagnético. Aqui. E a gente chama isso aqui de espectro eletromagnético. Ou seja, são frequências e comprimento de onda de certas ondas eletromagnéticas. Aqui temos algumas, né? Luz visível, que é essa faixa entre o infravermelho e o ultravioleta é o que nós conseguimos enxergar. Infravermelho quer dizer que é uma onda além do vermelho, e ultravioleta que é uma onda além do violeta. Por isso que elas têm esses nomes. Não quer dizer que a infravermelho tem uma cor vermelha e a ultravioleta tem cor violeta. É por causa da referência da faixa do visível, que é o que a gente consegue captar. Ok? Então aqui você tem comprimento de onda e aqui você tem frequências. Repara o seguinte, repara que à medida que o comprimento de onda diminui, você tem aqui o maior para ultravioleta, 10 a menos 15. Um comprimento de onda pequeno. É você voltar com a vírgula 15 casas para a esquerda. Enquanto a partir da frequência você tem 10 a 23. Ou seja, você avançar com a vírgula em 23 casas. Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Por isso que eu destaquei ali menor os comprimentos de onda. Para você saber em qual região espectral, você vai ter que saber qual comprimento de onda que tem, qual tem a maior frequência, né? Ou que tem o menor comprimento de onda. Então, olha só. Quais são as opções que a gente tem aqui? Violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. Se você for seguir da esquerda para a direita, você vai diminuindo a frequência e vai aumentando. Você vai diminuindo a frequência e aumentando o comprimento de onda. Só que assim, vamos lá. Se você tem aqui no infravermelho uma frequência de 10 a quinta, na parte violeta da cor aqui, ó, ela está em 10 a 21. Então quer dizer que está maior. Então, quem tem a maior frequência aqui de todas as cores aqui? O azul, o verde, o vermelho e o infravermelho. O que tem a maior frequência é a cor violeta. Então, se ela tem a maior frequência, ela tem o menor comprimento de onda. Por isso que a resposta correta aqui é a letra A. Beleza? Vamos lá, mais uma questão de ondulatório. Dizer que essa parte de ondulatório nesse Enem aí foi bem presente, né? Só que aqui ele vai falar de intensidade de ondas sonoras. Aqui que a gente viu lá na questão do cascão de Cebolinha. Só que aqui vai ser calculável. Porque das três que você tem, das três qualidades fisiológicas do som que você tem, a intensidade é que você calcula. As outras, pode ser que sim, pode ser que não. Mas essa daqui você calcula. Então vamos lá. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Todo mundo aqui acredita e conhece o que é o Bluetooth, né? Que está fazendo.
Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatts, né? Isso quer dizer o seguinte, que é a potência de 2,4 vezes 10 a menos 3 watts. É como se fosse milímetro, né? Mililitros, você divide o valor que está ali por 1000. Então você tem um valor de potência. E possibilitam conectar dois dispositivos distanciados em até 10 metros. Nós temos aqui uma distância entre eles de 10 metros. Considere que essas antenas se comportem como fontes pontiformes. O que são pontos pontiformes? Pontiforme quer dizer em formato de um ponto, né? E que emitem ondas eletromagnéticas esféricas. Olha isso aqui. Esféricas. Vamos lá. E que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Ou seja, ele está falando da fórmula da intensidade sonora, que é a potência dividido pela área. Ok? Considere 3 como o valor aproximado de π. A gente vai usar o valor de π aqui, né? A gente está falando de esfera circular, então a gente vai usar o valor de π aqui. Então, vamos lá. Para que o sinal do Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo da sua intensidade em watts por metro quadrado é mais próximo de quanto? Eu vou fazer um diagrama, um desenho aqui, bem esboçado mesmo, sobre transmissor e receptor. Pronto, o desenho está feito, né? Você tem aqui um transmissor e um receptor, eles são distantes entre si em 10 metros, só que eu coloquei de forma linear no desenho. Mas se você for parar para pensar, ele falou que são ondas eletromagnéticas de forma esférica. Então, quer dizer que você vai ter isso aqui, ó. Vai estar se transmitindo de forma tridimensional. Ou seja, está fazendo um círculo aqui. Então, a gente tem que calcular essa área que ele não deu valor na questão. Mas ele disse que é uma situação esférica, então você vai ter que fazer a área do círculo, que é πr ao quadrado. Só que como isso aqui, na verdade, está falando de algo esférico, você não vai usar um círculo simples, você vai usar pela fórmula da área da esfera, né? No caso vai ser o quê? A área da esfera, aí já entra a geometria espacial, hein? 4π vezes r ao quadrado. Só que quando está falando esse r aqui, essa distância aqui, se fosse trazer para a forma circular, é o raio, né? Que no caso o raio é a distância entre eles. Aqui. Então, a fórmula da área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, no lugar da área aqui, você não vai colocar A, você vai colocar o quê? 4π vezes r ao quadrado. E agora é só calcular o que a gente tem aqui, certo? A potência vai ser de 2,4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 3, que é o valor de π aproximado que ele falou. E aqui vai ficar 10 ao quadrado. Já que o R tem que estar ao quadrado aqui. Aqui, está dividido certinho. Então vamos lá. Aqui em cima eu repito. Por enquanto. Aqui embaixo, o que a gente pode fazer? 4 vezes 3 dá 12. Vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui. Pegar esse 2,4 e transformar em 24. Vai ficar 24. Só que como eu andei para a direita para a vírgula, para tirá-la, eu tenho que reduzir uma unidade no expoente. Então vai ficar 10 a menos 4 aqui. Já que eu reduzi. Toma cuidado com o sinal, hein? E aqui vai ficar 12
vezes 10 elevado ao quadrado. Aí é o seguinte, você vai pegar 24 dividido por 12, vai dar 2. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. E no caso, subtrai os expoentes. Como a potência do numerador já está negativa, você não troca o sinal dela. Mas no denominador, se você passa ele para cima, você tem que trocar o sinal do expoente. Então, na verdade, você vai ter o quê? 2 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Isso aqui nos acarreta resposta à letra A. Beleza? Vamos lá. Essa daqui é uma questão de eletromagnetismo. Isso aqui já é um conteúdo lá para o final do ensino médio. E ela diz o seguinte aqui. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor. O nome desse efeito, dessa transformação se chama efeito Joule. Para quem não conhece o efeito Joule, é o chuveiro elétrico. Né? Você transforma a energia elétrica em calor. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que a dos fogões convencionais. Aqui eu coloquei a figura de um forno ou fogão por indução, né? Tanto faz, tem o mesmo processo. A figura não está na questão, tá? Eu coloquei para vocês conseguirem visualizar como é que funciona o processo. Então, ele está falando o seguinte: a corrente elétrica mencionada é induzida por quê? Olha só, pelas opções que você tem aqui, radiação e condução são quantidades de calor. Né? Esse é conduzido por calor, não por eletricidade. Então aqui você já descarta essas duas. Campo elétrico variável? Não. A gente não está falando só de carga, a gente está falando de corrente. Então não tem campo elétrico aqui envolvido nesse, não pelo menos nessa situação. Campo magnético. Quando você tem um fluxo magnético, quer dizer que você tem uma variação de campo magnético. Essa letra grega chamada φ é o fluxo magnético e o B maiúsculo é o campo magnético. Tá? Então, é justamente pelo campo magnético que você determina essa corrente. E, obviamente, ressonância tem a ver com frequência. Então, esquece isso. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D de dado. Vamos lá, mais uma questão de dinâmica, mais necessariamente envolvendo polias. Isso aqui são aparelhos de academia, né, que estão bem na moda atualmente. E ela diz o seguinte aqui, vamos lá. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2. Tem diferença de um para o outro? Tem. Justamente porque aqui você tem uma polia móvel aqui, enquanto a outra você não tem. Eu vou falar sobre a polia móvel daqui a pouco. Representado na figura. Caso que utilizar, podem utilizar também os aparelhos 2 representados na figura. Para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2. M1 no tipo 1 e M2 no tipo 2. Com velocidade constante. Isso aqui também é outra informação crucial. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, você não alterou. Vamos supor que você utilizou os dois aparelhos, só que você vai utilizar a mesma força nos dois. É óbvio que vai dar diferença. Né? Justamente pela polia móvel. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas dos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Então, olha só. Nesse caso aqui, você tem um peso, vamos chamar de P1,
E ele vai ser o quê? M1 vezes G. Quando você adiciona uma polia móvel, você reduz esse peso pela metade. Se você coloca mais uma polia móvel, você reduz a quarta parte. Você coloca mais uma, ou seja, 3 polias, você reduz a oitava parte. Ou seja, você vai reduzindo da metade para metade para metade. É assim. Então, o peso da carga 2 vai ser o quê? M2 vezes G sobre 2. Ok? Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Ou seja, não tem atrito nessa brincadeira aqui, né? Vai considerar só o que a questão te deu de informação. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários? Gente, o Enem adora colocar a questão de razão de uma grandeza com a outra. O Enem adora fazer isso. Pelo menos uma questão vai ter desse daqui. Você pode esperar essa manhã. E vai ter uma, pelo menos, desse formato aqui. Se não tiver, vai ser surpreendente. Sempre tem. Então, vamos lá. Se ele falou de velocidade constante, quer dizer que as forças são iguais, né? A força aplicada de um lado vai ser igual à força aplicada do outro. Ou seja, você vai ter F1 igual a F2. F1 está relacionado ao peso 1. Vai ser o quê? M1 vezes G. E aqui, o peso 2, a força 2 vai ser relacionada ao peso 2. M2 vezes G sobre 2. E aí, o que a gente pode fazer? Como é o mesmo local, é a mesma gravidade. A questão que é M2 sobre M1. Então, você tem que fazer essa configuração de M2 sobre M1. Como é que você vai fazer isso? Passa o 2 para o outro lado, multiplicando, e passa o M1 para o outro lado, dividindo. A questão que é o que mesmo? M2 sobre M1. M2 sobre M1 dá 2. E 2 é a letra B. Beleza? Então, pessoal, essa foi a última questão que eu passei aqui para vocês, tá? Eu espero de coração poder ter ajudado vocês de alguma forma, né? Qualquer dúvida que tiver, a gente pode colocar as dúvidas nos comentários do vídeo, né? Ou se tiver com vergonha de perguntar algum motivo, tem o meu privado no Instagram, todo mundo já, né? Quem a maioria já conhece. Então, assim, espero que de coração vocês se deem bem, vocês são capazes disso. Mas não adianta eu acreditar em vocês se vocês não acreditam em si. Então, assim, quem já está no terceiro ano e vai de fundo, vai com tudo para fazer essa prova. Não conseguiu? Vamos tentar de novo. Entenda uma coisa, meu lema é o seguinte: não pode estudar para passar, eu tenho que estudar até passar. Então, gente, vai na fé e vocês conseguem. Pode não ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, não importa. O importante é conseguir. Beleza, gente? Então, bom final de semana para vocês, boa prova. E me compartilhem o resultado depois, tá? Me dizem como vocês foram na prova amanhã. Bom? Forte abraço e um salve para todo mundo.